Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem me assistindo. Satisfação estar com vocês. E assim, pessoal, vamos iniciar agora, além dos trabalhos que eu tava mandando, a gente vai mandando para vocês, né? Vamos tentar também agora estarmos fazendo essas videoaulas por meio do celular, né? Para ser uma ferramenta a mais para ajudar aí no processo de ensino-aprendizagem de vocês. E a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre energia, mais precisamente em energia no nosso país, entendeu? Só botar aqui a foto do capítulo. Mas não foi, deixa eu ver aqui. Vamos lá, é o capítulo 4. Vamos para começar. Eu acabei não tirando a foto do capítulo, mas é o capítulo 4 do livro de vocês. Coloquei na página 74. E a gente vai ter aí a produção brasileira de energia. Como eu vinha passando nas aulas passadas para vocês, pessoal, eu tinha mandado falando em atividades referentes a energias renováveis e não renováveis, né? E agora a gente vai falar sobre a produção de energia no nosso país, matriz energética que o Brasil mais utiliza, entendeu? E aí, para começar, a gente já vai jogando algumas informações. O Brasil, pessoal, ele utiliza muito, ao contrário dos outros países, principalmente os desenvolvidos, a gente usa muito energia renovável, entendeu? Como as hidrelétricas. Mas por que, professor? Porque a gente tem rios que proporcionam construções de hidrelétricas, né? Então, energia renovável, a água chove todo ano, né? Pode ter alguns períodos de estiagem, mas é algo que acontece com frequência. Porque quando você compara com, por exemplo, carvão mineral, que leva 100 milhões de anos para se formar, já é não renovável porque é meio difícil a pessoa estar viva 100 milhões de anos para ver outra bacia de carvão, né? Então, no Brasil, a gente usa muito energia hidráulica, de matriz hidráulica, que é as bacias hidrográficas, né, as hidrelétricas, e também a questão da biomassa, né? Professor, o que seria a biomassa? Cara, é bagaço de cana, lenha. Quem utiliza lenha para fazer comida, fogão a lenha, é isso ali. As padarias nossas, as pizzarias, a maioria usa o quê? Lenha, né? É tanto que teve até um estudo dizendo que, se não me engano, era em São Paulo, por parte da poluição atmosférica era por conta das pizzarias, dos fornos das pizzarias, né? Feito com a madeira. Então o Brasil utiliza muito esse tipo de fonte. Já as não renováveis, né? Petróleo, carvão, gás, a gente vem aumentando gradualmente esse consumo, né? Outro dado curioso, até 1980, galera, a gente dependia muito de importação de energia de fora. Mas a gente já vem, desde a década de 1980, que a gente vem diminuindo essa dependência internacional. É isso, eu perguntar para vocês, qual é a principal fonte de energia do Brasil? Para não me alongar muito, eu acho que a maioria vai dizer que vai ser a hidrelétrica, né? A gente já associa logo a hidrelétrica, mas não, pessoal, o petróleo. E quando a gente fala de uso de energia, a gente pensa logo em uso de energia elétrica. Mas a gente não leva em conta, em consideração, que os carros são movidos aqui, as motos, os caminhões, principalmente os caminhões, que assim, o nosso país é um país continental, galera, muito grande, a extensão territorial é muito grande. E geralmente nos países que são muito grandes assim, o modal de transporte, geralmente eles utilizam trens, utilizam as hidrovias, né? Que no Brasil tem possibilidade porque tem muito rio, principalmente na região norte ali. Só que a gente
no Brasil nunca se preocupou muito com essa questão de diversificar muito o modal, não. Falta investimento, falta vontade, entendeu? Dos governantes. Enfim, a gente não tem. Então, a expansão da nossa produção para os alimentos chegarem para os nossos supermercados, ele vem de que? Caminhão. Então gasta muito combustível, entendeu? Combustível fóssil, não renovável, ele vai de petróleo, o caminhão no caso diesel, né? Então isso aí mostra que, se a gente for comparar gasolina das motos, a gente dos carros, então as principais fontes no Brasil de energia, se a gente for comparar, é a energia elétrica, né? Vamos destacar alguns pontos aí com vocês. No Brasil, quando começou a primeira escavação de petróleo, a primeira perfuração de um poço, vocês sabem, foi em 1938, pessoal. Professor, qual era o estado? Bahia. Como é que eu faço para aprender isso aí, professor? Bahia, quem gosta de carnaval, vai associar Salvador, Bahia. Lá em Lobato, lembro de Monteiro Lobato. Eu até separei aqui, ó, a foto de Lobato, primeira perfuração aí. E aí, pessoal, assim que Lobato foi descoberto, né, a perfuração começou em 1938, automaticamente já foi criado esse órgão aqui, Conselho Nacional de Petróleo. Professor, para que foi criado esse Conselho Nacional de Petróleo? Justamente para fiscalizar a produção, né, de petróleo, a perfuração, a exploração. Mas aí, pessoal, em 1953, o que é que acontece? Nosso presidente Getúlio Vargas, presidente dos brasileiros, né, em 1953, Getúlio Vargas, ele criou a Petrobras e extinguiu, né, a CNP. E aí a nossa produção, tudo de petróleo, foi monopolizado pelo Estado, porque tinha um espírito nacionalista que achava que não queria todo um discurso, né, nacionalista, que a gente não deveria entregar nosso petróleo para os estrangeiros, né? E assim, quando foi em 1973, pessoal, a gente teve uma crise mundial de petróleo por conta de conflitos no Oriente Médio, que é onde é que tem a OPEP, que eu acho que vocês já até viram lá, que é os países que mais produzem petróleo, né, naquela região. E o Brasil, apesar de ter um monopólio de petróleo, a gente só produzia cerca de 14% do nosso petróleo, entendeu? E o restante, professor, vinha de quê? Vinha de fora. E aí a gente sentiu um baque. O Brasil passou por problemas econômicos, né? Que se você não tinha capacidade, o preço do petróleo estava muito alto, você não conseguia, né, atrair até investimentos, tudo fica meio colapsado, né? Sua matriz energética. E aí, na Constituição, com a crise, o que é que o governo fez? Algumas medidas, né, para amenizar a situação. Ele criou, na verdade, um modelo lá criava contratos com empresas privadas era desse jeito, funcionava assim o contrato. Tinha uma empresa privada, ele fazia o contrato com ela tinha que pesquisar lugares onde tinha petróleo, né? Se ela encontrasse, e era financiada pelo Estado, no caso o presidente, né, o governo federal, se ela encontrasse petróleo, ela ia reembolsar todo aquele dinheiro que tinha sido prestado para ela, né? E aí em contrapartida, o que é que ela ganhava, professor? Essa empresa ia ser sócia da Petrobras. E aí, galera, quando foi por volta de 1978, a gente teve a nossa Constituição, né, atual, que está em vigência, 1988, e aí foi proibido esse tipo de contrato. Aí, para uma forma de amenizar esses problemas, em 1970 e 1980, o governo começou a subsidiar, que é isso, professor, ajudar, dar contrapartida, dar dinheiro, isenção a empresas que deixassem de utilizar tanta energia de combustível fóssil, petróleo, e passassem a utilizar mais energia elétrica. Professor, como assim usar petróleo? A gente usa petróleo para produzir energia elétrica? Sim, as termoelétricas. Você bota petróleo, ela vai produzir energia elétrica.
através do petróleo. E aí, pessoal, nesse momento aí, quando foi em 1995, foi revisado a Constituição, né? E a gente passou a gente perdeu o monopólio, né, do petróleo. A gente começou a capitalizar a Petrobras. Como assim? A gente começou a vender parcelas, vender a Petrobras inteira, não, galera. A gente vendeu parcelas delas para as outras empresas, entendeu? E ela entrou no cenário do mercado financeiro, a Bolsa de Valores, né? E aí, quando foi em 1995 também foi criado a ANP, aqui, ó, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, que ela está ligada ao Ministério de Minas e Energias. E se você quer falar de licitação, quando a gente fala de licitação, preço da gasolina, preço do petróleo, as empresas que vão explorar petróleo aqui, do petróleo nacional, vão vender tudo que está relacionado a petróleo, gás, biocombustível, isso tudo é responsabilidade da Agência Nacional de Petróleo, entendeu? E aí, galera, quando foi em 2006, a gente já produzia 1,8 milhão de barris de petróleo por dia. E a gente conseguiu aí a gente já supria 100% da nossa necessidade doméstica. Como assim doméstico? O Brasil, ele já era autossuficiente, podemos dizer assim, né? O petróleo que a gente precisava, a gente já produzia. Quando foi em 2007, foi descobrido o pré-sal, né, na bacia de Campos. E aí o Brasil saltou, galera, para alguns estudos, né, em média, a gente passou a ser em estimativas o 13º país com as maiores reservas de petróleo do mundo, né? E aí eu separei essas imagens para vocês. Cadê aqui? Qual a primeira imagem que eu vou mostrar para vocês?